Bom dia, você está no canal Vida Cristã Diária e nesta manhã vamos meditar em mais um devocional com o título A Glória do Verbo Encarnado. E até o dia 25, lembrando, estaremos trazendo devocionais acerca do advento do Senhor Jesus Cristo. Então hoje será sobre a glória do Verbo encarnado. Pegue a sua Bíblia e vamos ler a Santa Palavra de Deus. Nos diz assim o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por ler a Tua palavra. Obrigado por termos o consolo e o conforto na obra de Cristo. Obrigado por termos o perdão dos pecados em Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de poder acordar, levantar nesta manhã maravilhosa e poder, Senhor, na Tua força, fazer os nossos afazeres. Assim pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, ser conosco, ser com os Teus servos, nos dá alegria de cada dia servir ao Senhor. Perdoa nossos pecados, que entristecem Teu Santo Espírito, e dai-nos força para vencê-los. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Sempre existiram grupos sectários que resistiram ao mistério decorrente destas duas frases. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Dizem, em sua escravidão à mera conceitualidade humana, que não se pode ter as duas coisas. Ou ele era Deus, ou ele estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele não era Deus. E se ele era Deus, ele não estava com Deus. Para escapar da verdade dessas duas frases, eles às vezes mudam a tradução. Mas o que esses versículos ensinam é que aquele que conhecemos como Jesus Cristo, antes de ter encarnado, era Deus, e que o Pai também era Deus. Existe uma pluralidade de pessoas e um Deus singular. Isso é parte da verdade que conhecemos como a Trindade. É por isso que adoramos Jesus Cristo e fazemos coro com Tomé, conforme dito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 1, versículo 1 afirma, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que ele foi chamado de o Verbo? Uma maneira de responder a isso é ponderando que outro nome ele poderia ter recebido, e o motivo desse nome ser inadequado quando comparado com o Verbo. Por exemplo, ele poderia ter sido chamado de o feito. Uma das diferenças entre um feito e uma palavra é que um feito é mais ambíguo. Se pensarmos que nossas palavras às vezes são pouco claras e sujeitas a variadas interpretações, nossos feitos são muito menos claros e mais ambíguos. É por isso que, frequentemente, nos explicamos com palavras. Palavras capturam o significado do que fazemos com mais clareza do que os feitos em si. Deus realizou muitos feitos poderosos na história, mas Ele deu certa prioridade à palavra. Uma das razões, penso, é que ele coloca um alto valor na clareza e na comunicação. Outro exemplo é que João poderia tê-lo chamado de o pensamento. No princípio era o pensamento. Mas uma das diferenças entre um pensamento e uma palavra é que uma palavra é geralmente concebida como se movendo para fora do pensador, com o fim de estabelecer comunicação. Penso que João queria que nós entendêssemos o Filho de Deus como existindo pelo bem da comunicação entre ele e o Pai e pelo bem de aparecer na história
como a comunicação de Deus conosco. Um terceiro exemplo é que João poderia tê-lo chamado de o sentimento. No princípio era o sentimento, mas, novamente, eu diria que sentimentos não carregam uma clara concepção, intenção ou significado. Sentimentos, assim como feitos, são ambíguos e precisam ser explicados com palavras. Assim, me parece que chamar Jesus de o Verbo é a maneira de João enfatizar que a própria existência do Filho de Deus é pelo bem da comunicação. Primeiramente, ele existe e sempre existiu desde a eternidade, pelo bem da comunicação com o Pai. Em segundo lugar, mas infinitamente importante para nós, o Filho de Deus se tornou a comunicação divina conosco. Resumindo, pode-se dizer que chamar Jesus de o Verbo significa dizer que ele é Deus expressando-se a si mesmo para nós. Pense nisso. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã aqui no canal Vida Cristã Diária, se o Senhor Deus assim permitir.